Magia, bruxaria, feitiçaria, encantamentos e conjurações. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir qual tipo de magia que existe dentro de você. Vamos fazer uma leitura coletiva para descobrir qual o seu tipo de magia. Me chamo Leandro Henrique, você está em meu canal e seja muito bem-vindo. Já peço que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações e hypa bastante o vídeo. Primeiramente, eu gostaria que você escolhesse um desses 4 dragões elementares. Peço que se conecte ou ao dragão da água, observe, sinta energia. Se faça parte de vocês esse elemento, a água. E os signos da água são Câncer, Escorpião e Peixes, mas vai pela sua intuição. Se você se conecta ao dragão da água, será a opção 1, dragão elemental da água. Agora, se você se conecta ao dragão elemental da terra, correspondente ao signo de Touro, Virgem ou Capricórnio, o que você sente ao ver esse dragão aqui? Será a sua escolha? Dragão da terra. Agora, com o dragão elemental do fogo, correspondente ao signo de Áries, Leão ou Sagitário, se conecte a um desses dragões. Agora, se você se conecta ao elemento ar e dos signos Libra, Aquário ou Gêmeos, esta é a energia do ar. Já escolheu? Houve algum dragão que mais lhe chamou a atenção? Escreva nos comentários qual dragão que mais lhe chama a atenção. O dragão da água, o dragão da terra, o dragão do fogo ou o dragão do ar. E você já pode clicar no capítulo correspondente à sua leitura. Vamos lá? E para você que escolheu o dragão da água, vamos lá fazer a sua leitura? Vamos deixar ele aqui. Vou estar usando o tarô das bruxas, 2 tarô das bruxas, nas leituras. Vamos pedir aos deuses dos oráculos, os deuses da magia, para que possamos conduzir essa leitura aqui. Peço que você se concentre, peço que você deixe sua energia se levar por essa leitura. Concentre-se no dragão da água. Quais primeiras energias que vêm para quem escolheu o dragão da água? A morte. A estrela. O mundo. Os enamorados. Eu já vejo aqui que há uma grande necessidade de mudança. Já vejo aqui alguém que clama por um certo tipo de mudança, algum certo tipo de transformação. O ceifar de questões negativas que possui em sua vida. Existe aí questões que você está passando, em que você precisa de uma transformação, tá ok? Como se fosse assim, ciclos. Talvez esses ciclos se repitam em sua vida, em que você não consegue sair disso. Talvez sejam ciclos intermináveis em que você teima e não consegue chegar a uma conclusão. O tarô já pede para que você faça o ceifar de certas situações em que você está inserido. Em oposição a isso, a carta da estrela já me mostra uma esperança muito grande que você tenha de uma boa resolução que você busca em sua vida. A carta da estrela no tarô das bruxas é como se fosse realmente uma magia. Observe. Um pentagrama, uma estrela, uma pessoa aqui com águas em uma noite, né? A gente já sente aqui uma pessoa que realmente está em um período
um tanto difícil da vida. É como se houvesse um certo tipo de escuridão. Aqui é muita esperança de algo aconteça de bom. Mas você faz alguma coisa com que aconteça de algo bom na sua vida? Ou você ainda fica teimando em certos tipos de pensamentos, ciclos que não se terminam? A carta da morte já vem dizendo isso, que você precisa ceifar energias que estão dissonantes à sua. Ao fazer isso, você consegue agregar muito valor às suas questões que você está passando, valores pessoais principalmente. A carta do mundo aqui ela é representada por uma pessoa debaixo de uma árvore, né? Dentro das raízes de uma árvore. Olha que interessante. E também aqui tem a cidade de Machu Picchu, né? Aquela cidade do Peru. Achei muito interessante essa carta do mundo vindo aqui neste baralho das bruxas. E representando os ciclos. Esses ciclos que eu falei repetitivos, em que você entra e não consegue sair. Existem aí questões em que você precisa passar e vivenciar ainda para você entender que certas coisas não são da forma com que você pensa. Escolhas estas havendo com a carta dos enamorados, aqui representada como uma festividade pagã. Também há pessoas aqui que escolheram esse dragão azul entrelaçadas em uma energia com outra pessoa, tá? Uma energia que não consegue se desvencilhar com alguém e precisa ser ceifada. A primeira energia que cai aqui é que algumas coisas que você está passando são por escolhas suas. Pessoas que estão em sua vida ou pessoas que já passaram em sua vida que te deixaram marcas não muito positivas. Mais uma energia de conselho para o grupo do dragão da água. Olha, que conselho é esse perante a todas as questões que vimos aqui, hein? Somente a torre mesmo, somente a torre para desconstruir certas questões em que foram construídas através de pensamentos, ações, falas. Veja que pessoas que escolheram, que planejaram, que visionaram questões de uma certa forma em que a pessoa se apega nisso como uma verdade. E o conselho que eu quero dar aqui, através da carta da torre, é que seja desmantelado isso. Como conselho da carta da torre, vem dizendo para que você desmorone, para construir novamente, para reconstruir através de uma base sólida. Questões em que você passa e está passando. São questões aí, só você sabe o que você está passando. Então tenha em mente que precisa ser reconstruído isto. Vamos agora fazer mais uma leitura com detalhes de questões que você está passando. Agora com mais um tarô das bruxas. Pedimos ao universo, às forças ancestrais, que nos guiem através das cartas de tarô. O que o grupo do dragão da água precisará vivenciar para se engrandecerem como pessoa. Pedimos às forças universais. Quais as energias que o grupo do dragão da água precisa entender e vivenciar? A roda da fortuna, 5 de paus, 8 de copas, a força
6 de ouros, o eremita. A roda da fortuna também já vem dizendo que você está em um momento de baixa. Talvez aí você tenha escolhido certas questões, ou até questões do destino realmente. É como se fosse o grupo do dragão da água. Vocês estão tendo que passar certas questões que vocês estão passando de forma de aprendizado. De forma a essa aprendizado em que você, depois que você sai disso, você sai com muita sabedoria. E nesse processo você tem um grande engrandecimento de suas questões em que você busca. O 5 de paus aqui, ele vem representando uma energia um pouco de conflito também. De várias ideias, de várias pessoas talvez que esteja perante a você. Sabe quando uma pessoa fala, outra pessoa fala e nunca chega a uma concordância? O 5 de paus, ele vem falando sobre certos conflitos, tanto externos quanto internos também. E tente não ouvir as pessoas à sua volta quando elas dizem que você não pode fazer algo. Quando elas dizem que você não pode exercer a sua magia. O 8 de copas vem falando aqui para você abandonar certos tipos de questões emocionais. Sabe aquelas questões em que você empilhou as copas aqui empilhadinhas? As questões em que você colocou dos seus sentimentos e que não obteve algum certo tipo de retorno? Tanto que a primeira carta, quando a gente viu ali, da carta da morte, reflete muito nessa carta também. Você percebe que é uma pessoa de costas, né, tomando um rumo lá pra frente, a partir dos sentimentos em que ela deixa pra trás. Então aqui, a gente também já viu a carta ali dos enamorados, falando sobre certas escolhas em que você não obteve um resultado bom. Então o tarot fala para você abandonar isso. Abandone, solta isso. Não precisa se agarrar dessa forma. O 8 de copas convida você a deixar certas questões negativas para o passado. O que me chama a atenção aqui, a carta da força é uma das cartas mais positivas do tarot. Ela vem falando para você demonstrar, para você revelar, para você conjurar a sua magia interna para fora. Grupo do dragão da água. Eu sei que é um pouco difícil para pessoas que talvez tenham uma certa conexão com a água. Eu falo até por mim, viu? Eu canceriano. A carta da força é muito importante para pessoas que precisam demonstrar a sua própria verdade. Pessoas que precisam demonstrar certas questões que foram abafadas, que ela deixou dentro de si como forma até de se esconder perante as outras pessoas. A carta da força, ela mostra domínio, estratégia, inteligência. É uma carta muito enigmática, mas ao mesmo tempo assim muito direta. Demonstre sua verdadeira essência perante as pessoas. Demonstre muito a sua verdadeira essência. Exponha as suas questões e domine a sua fera interior. A carta da força também fala muito sobre questões primitivas, questões muito que a gente vê como sentimentos de raiva, sentimentos de explosões, tanto que reflete também no 5 de paus, em que certas coisas não precisam ser feitas com brigas ou com discussões. Vem muito do poder da mente, vem muito do poder do domínio da mente. Assim como eu comecei a falar no vídeo sobre os objetivos alcançados através da magia, aqueles que são da intenção, do pensamento e da fala. O tarot também mostra um 6 de ouros, a distribuição dos seus recursos materiais. Aqui representada como uma bruxa. Ele vem falando assim como se você precisa realmente ver quem merece de sua energia, quem merece de sua disposição, ver quem você distribui, dê o que cada um merece. Aqui também fala bastante sobre questões materiais. Se você está passando algum certo tipo de período de baixa, talvez financeira, talvez
A roda da fortuna, ela não pontua só questões financeiras, né, por chamar roda da fortuna, mas ela pontua várias questões aqui que demonstram realmente um certo tipo de baixa em que você está passando. Então também a gente entende que também é algum certo tipo de energia financeira aqui. Economize bastante, tá ok? Economize bastante e guarde, poupe mais os seus bens financeiros. E a mensagem final aqui, o eremita, aquele que se introspecta, aquele que sabe o verdadeiro potencial de si mesmo, aquele que se isola das pessoas, mas não por um isolamento de alguém que é, vamos supor, ignorante, ou alguém que é mesquinho, ou alguém que tem raiva das pessoas. O eremita que vem dizendo para fazer um certo tipo de introspecção, para você analisar as suas energias interiores e ver onde você quer chegar. Mesmo sozinho, mesmo no escuro, mesmo perante a todas as adversidades que o eremita passa, ele sabe onde ele quer chegar. Ele tem a lamparina junto com ele, né? Vocês precisam fazer um certo tipo de movimento de retirada para uma introspecção positiva, para um autoconhecimento. O autoconhecimento que vai ser através da sua própria essência, em que você se conecta e se entende como pessoa neste mundo. Muito forte essa leitura, muito enigmática. Ela vem pautando muitas questões aí que você esteja passando, talvez negativas, mas em que, a partir do momento em que você expõe a sua essência, você abandona certas questões emocionais, você para de ouvir vozes externas e outras vozes internas, você distribui os seus bens materiais, muito bem feito, e você introspecta a sua energia de forma positiva para entender sobre essas questões aqui, você se torna o símbolo do imperador, que estava no fundo do baralho. O símbolo do imperador, ele fala sobre uma estrutura, ele fala sobre uma estruturação, visão a longo prazo. O imperador é aquele que está no topo. O imperador é uma energia assim muito construtiva, de estruturação. Quase ninguém chega a esse status. E quando chega, nunca mais sai. Nunca mais sai. O imperador é uma carta de construção. Construção essa pessoal. Leva tempo. Então essa leitura ela vem com um conselho, que após tudo isso que você passa, você consegue totalmente alcançar o topo. Muito bonito, muito forte isso. Estruturação, visão a longo prazo e cumprimento de ordem. Ordens estas que são havendo com você mesmo. São as suas ordens, são as suas questões que estão aqui. Espero que você tenha entendido aqui, grupo do Dragão da Água. Espero que tenha te ajudado a você entender certas questões aí que você está passando. Vamos agora para o grupo do Dragão da Terra. E para você que escolheu o Dragão da Terra, vamos fazer a sua leitura? Agora para você que escolheu o Dragão da Terra, vamos à sua leitura. Primeiras energias para o grupo que escolheu o Dragão da Terra. Pedimos aos deuses e deusas dos oráculos, as bruxas e a magia. Quais energias o grupo do Dragão da Terra vem falando e vem anunciando? Concentre-se. A louca, o aventureiro. O julgamento.
a estrela, a imperatriz, o carro. A gente já começa aqui vendo o grupo do Dragão da Terra com entusiasmo muito grande. A carta do aventureiro, como eu costumo chamar, o louco, o aventureiro, o tolo. Aqui nesse baralho está escrito a louca, mas essa carta ela tem um simbolismo de uma alma pura, de uma pessoa que busca conhecimento, que busca novas aventuras. É um buscador ou uma buscadora. É alguém que está buscando algo novo. Aqui a gente vê uma energia de alguém que sair da zona de conforto, sabe? Muito interessante isso, a gente vai vendo aqui. Só que na oposição disso, a carta do julgamento parece que me pontua uma questão que a pessoa não tem um certo tipo de foco. A gente vê um grupo aqui realmente muito positivo, mas no sentido em que não existe um certo tipo de foco para que essa energia da aventura, de novos começos, seja lançada. Tanto que isso vai refletir até na carta central do carro. Precisa-se de muito entendimento sobre o que você busca, precisa-se de muito entendimento para o que você necessita e para o que precisa ser levantado, anunciado ou dito. A carta do julgamento vem falando sobre questões em que você precisa entender, questões em que você precisa buscar formas para com que seja descoberto, ou seja anunciado, ou seja levantado. A carta do julgamento ela tem esse viés um pouco até apocalíptico, sabe? Como forma de anunciação. Particularmente gosto dessa carta, mas ela não é uma carta assim tão interessante na forma de oposição aqui na leitura. Como consequência disso, a gente já entende aqui que você busca um certo tipo de iluminação. A carta da estrela, que também saiu para o grupo do dragão da água, mas aqui como consequência, parece que você busca uma verdade interior, você busca um certo tipo de esperança, um certo tipo de nutrição. Nutrição essa que também é refletida na carta da imperatriz. Um certo tipo de esperança mesmo, de algo melhor. Mas você já busca algo melhor, né? É como se fosse sair de uma zona de conforto, é como se fosse um ótimo entendimento das coisas que você já passa e uma clarificação das coisas que você já tem. Nesse grupo aqui tem magia interior, tem magnetismo, tem pessoas observando você. Muito interessante mesmo, muito interessante. Você busca muito conhecimento, tanto que a primeira carta aqui é a carta do buscador, né? E como conclusão disso, a gente já vê onde você chega, a imperatriz, sendo uma carta muito fértil, muito próspera, muito criativa. A carta da imperatriz no tarô, ela é a carta número 3, é a carta do triângulo. É a carta onde você consegue colocar todas as suas energias em fazer algo próspero, em criar, em nutrir, em gerar. Certas questões em que você se propõe a fazer dá muito certo. São questões prósperas e são questões autênticas. Lindinho esse passarinho aqui. Esse passarinho aqui na carta da imperatriz, eu achei muito bonito. A gente já vê que você consegue o que você está buscando. E como carta central, o conselho dessa leitura, o carro. O carro, né, que está sendo conduzido por cavalos na água. Falando sobre emoções, sentimentos também. Sentimentos esses que te levam ao longe. Grupo do Dragão da Terra. Por mais que seja o grupo do Dragão da Terra, aqui vem falando sobre água também. A gente vendo qual é o seu tipo de magia, você também usa o elemento da água. Ligue esses cavalos e conduza-os com essa energia do aventureiro,
aonde quer que você queira chegar. Muito interessante, uma leitura muito positiva. Parece que é uma leitura assim de alguém que está buscando algo e ao mesmo tempo já está conseguindo algo. Só precisa de um certo tipo de foco, um certo tipo de clareza maior nessa questão que você está buscando. Vou estar deixando as cartinhas aqui, até por forma da gente lembrar, mas depois vou estar deixando elas aqui. Vamos agora destrinchar mais dessas energias, pedindo aos deuses dos oráculos, as bruxas, as deusas bruxas, o que o grupo do dragão da Terra precisa saber mais? O que o grupo do dragão da Terra precisa vivenciar e aprender? Concentre-se. O mago, 10 de copas, 7 de espadas, a sacerdotisa, cavaleiro de copas, 3 de espadas. A gente começa vendo aqui, na verdade, alguém com grande potencial mesmo. Alguém que consegue manifestar questões aí quaisquer que sejam as questões. Tanto que a carta do mago é a primeira carta após a carta do louco. A gente começa vendo aqui uma pessoa que eu já tinha falado, né? Parece que já começou essa jornada. E a partir com essa energia da carta do mago, tem todas as possibilidades e realizações e ferramentas para você concluir o que você busca, o que você deseja concluir e manifestar aqui neste mundo, neste planeta. Aqui a gente vê uma pessoa com uma sabedoria muito inicial. Não é um sacerdote, não é um eremita, mas é um mago. É um aprendiz, mas com muito potencial. Observe a carta. O grupo do dragão da Terra não está sozinho. Não está sozinho. Existem superiores a você, superiores espirituais, guardiões, mentores ou guias, ou seja, qual for o seu entendimento sobre a espiritualidade. Entidades acima de você te protegendo. Uma família de entidades. É uma energia assim muito, muito ancestral. É uma energia que vem junto com várias outras bruxas, magos, feiticeiros, curandeiros, né? A gente fala curandeiros ou curandeiras, bruxas ou bruxos, magos ou magas. A gente vê que uma pessoa que não está sozinha neste mundo, mas perante ao mundo espiritual, é uma pessoa completa. É uma pessoa assim que tem uma bagagem espiritual muito interessante. Uma pessoa assim que tem como consigo pessoas ali, pessoas não, né? Entidades, espíritos, guias e mentores junto a si. Olha, observa. Você aqui e um conjunto de guias e mentores à sua volta.
te ajudando em certas questões estratégicas em sua vida. Sabe, questões em que você precisa de um certo tipo de velhaquice, um certo tipo de jogo de cintura? O 7 de espadas fala sobre isso. Eu tenho a impressão aqui que não que você é passado por isso, mas que você causa o 7 de espadas. O 7 de espadas, ele é um movimento estratégico. Às vezes ele pode significar uma mentira. Aqui a gente não fala sobre questões negativas. Aqui a gente não vê questões negativas em que veio anteriormente essa carta. Então eu logo vejo você sendo positivamente essa carta, sendo estrategista, sendo assim comunicativo, mas sem passar a perna em alguém. Então a gente vê aqui alguém muito astuto também, alguém assim muito noturno, os corvos. Lembrando dos corvos, pessoal, eu tenho um tarô que fala sobre corvos que eu quero mostrar para vocês o que é aquele tarô, assim. Por isso que eu já peço que você se inscreva mesmo no canal, ative o sininho, meu amigo, que você vai se surpreender um dia ainda que eu vou postar um vídeo sobre esse tarô dos corvos. A gente conclui aqui, a gente demonstra essas mesmas energias de antepassados e pessoas que te ajudam, guias espirituais muito próximos a você também. A simbologia do corvo é de ajuda espiritual, é de guia espiritual, é de alguém que tem como mentores. É como se fosse outros olhos seu. Você tem os seus olhos e possui outros olhos que enxergam por você. Olha que forte isso. É como se você sozinho fosse uma pessoa muito forte, mas junto com outras energias que lhe rodeiam, você tem mais olhos, mais ouvidos e mais sabedoria. A sacerdotisa vem mostrando um poder muito inconsciente seu, do poder de se ocultar, no poder de entender que o seu psicológico ou o seu emocional, você o fecha de uma maneira assim, como se fosse uma pedra. A sacerdotisa, ela é a guardiã dos pensamentos e das emoções internas. As pessoas que escolheram o dragão da terra parece que tem um grande poder oculto no pensamento de que as coisas, o entendimento que a pessoa tem sobre o mundo é como se fosse uma biblioteca. A pessoa, cada dia, ela vai adicionando um livro em sua própria biblioteca, sabe? Ela vai vivenciando questões aqui na Terra em que vão sendo agregadas à sua alma, ao seu espírito, como bagagem. Muito forte essa carta aqui também. Só toma cuidado para você não cair dentro das próprias emoções, para você não se diluir ou se turvar dentro das suas próprias emoções, pensamentos ou inconsciente. Mas você tem um poder inconsciente muito grande mesmo. O Cavaleiro de Copas aqui demonstra uma pessoa que também reflete na carta do aventureiro ou da louca, né? É uma pessoa muito apaixonada pelo que faz. Uma pessoa assim muito motivada pelos próprios sentimentos, pelo que quer. É uma pessoa assim muito desbravadora dos próprios sentimentos que sente por si mesmo e pelos próprios sentimentos que sente por outras pessoas à sua volta. Uma pessoa muito apaixonada, uma pessoa muito artística também. E uma pessoa assim que, mesmo com passos lentos, consegue chegar onde quer. Através da emoção, através do carisma, através da própria benevolência, consegue chegar onde quer. Muito forte isso também, muito interessante isso. Uma pessoa muito positiva, uma pessoa assim muito ligada ao próprio emocional, aos próprios sentimentos, sendo um cavaleiro de copas. Enfim, uma pessoa que sabe onde quer chegar, mas parece também que é uma pessoa apaixonada, tá? A gente vê aqui uma pessoa com uma paixão muito grande dentro do coração. O Três de Espadas, aqui, perante ao 7 de Espadas, mas o Três de Espadas ele é um pouquinho mais negativo, no sentido em que estar ferido emocionalmente, estar machucado sentimentalmente.
Alguém aqui teve algum certo tipo de ferimento no coração mesmo, entre aspas, né? Ligeiramente falando. A gente vê alguém aqui preocupado com o próprio emocional, talvez aí passou algum certo tipo de questão, abandono, ou algum certo tipo de, até mesmo traição, no campo sentimental mesmo, mas usa isso como força, usa isso como uma força motriz para buscar o que deseja. Cure-se, viu? Você já está se curando, na verdade. O 3 de espadas caiu aqui para te mostrar que as feridas que você tem no coração já estão se fechando. Só basta você fazer um esforço. Faça só mais um esforcinho a mais que já cura totalmente essa ferida que você tem, emocional ou sentimental. E como conselho disso tudo, no fundo do baralho, o 5 de paus novamente, que caiu aqui para o dragão da água. Só que aqui, grupo do dragão do fogo, o 5 de paus vem falando para você se reunir, aquietar um pouco a sua mente perante as outras pessoas que estão à sua volta, pessoas reais aqui, ok? Aqui a gente fala sobre pessoas reais, não estamos falando sobre entidades aqui, não. Aqui são pessoas que talvez instigam a você a causar um certo tipo de conflito dentro do seu ambiente em que você convive. Aqui a gente vê um 5 de paus, um caldeirão com várias bruxas mexendo nesse caldeirão. E a gente sabe que quando tem um caldeirão para várias bruxas, a coisa não dá muito certo, não. Tem que ser um caldeirão para cada uma. Então, por mais que elas estejam sorrindo, internamente elas estão discordando uma da outra. Talvez reflita também os seus próprios pensamentos dentro da sua cabeça. Se você tem vários pensamentos que falam uma coisa, tende a escolher apenas um. Apenas aquele que você vê como um senso comum dentro de você. Vem uma mensagem muito forte aqui para você quietar essa falação dentro da sua cabeça, ou não dar ouvidos a essa falação externa que esteja à sua volta. Essa foi a sua leitura. Obrigado. E para você que escolheu o dragão do fogo, vamos fazer a sua leitura? Vamos deixar ele aqui. Como de forma de até observar a nossa leitura, né? Muito interessante. Quais serão as primeiras energias do grupo do dragão do fogo? Pedimos aos deuses e às deusas dos oráculos, aos deuses e deusas da bruxaria e da magia. Quais energias iniciais vêm para o grupo do dragão do fogo? Se concentre. Quais energias iniciais vêm para o grupo do dragão do fogo? A Imperatriz, a Sacerdotisa, a Bruxa, a Força e o Imperador. Realmente em grupo do dragão do fogo. Aqui a gente fala de ação. Aqui a gente fala de manifestação. Muita energia do fogo, realmente. Totalmente energia do fogo. A gente começa a ver num grupo muito empenhado em certos tipos de criatividade, em que você consegue colocar em prática as suas questões mais criativas e questões mais férteis em que você está criando. A gente vê um grupo aqui criando algo. A gente vê um grupo aqui exatamente na energia do fogo. A gente vê um grupo, pessoas que escolheram essa opção do dragão do fogo, criando, iniciando algo, nutrindo algo, com uma grande criatividade, um grande poder de manifestação. Manifestação essa que também a gente vê
na carta da bruxa, como consequência. Mas a energia inicial aqui da Imperatriz, que fala sobre criatividade, abundância e benevolência. A gente vê um grupo aqui muito ligado a criações, a manifestações e a até mesmo prosperidade. E o interessante aqui é que tudo isso que eu vou falar aqui não está sendo exposto, está sendo mostrado. Sabe por quê? A sacerdotisa, nesse jogo aqui, que chama Peladam, como situação atual, oposição, consequência, conclusão, carta central ao conselho, a gente vê aqui que a carta da sacerdotisa caindo na oposição é como se algo estivesse sendo demonstrado. Nada está oculto aqui, nada está como um mistério, nada está como um véu sobre as questões que tem mostrado. Véu, o famoso véu de Ísis, que oculta as coisas. Esse é o significado da sacerdotisa. Mas com a oposição, ela mostra que não está acontecendo, ou que está sendo mostrado, revelado certas questões aí para você. Muito interessante isso também, como se as coisas aqui não estivessem ocultas, estivessem sendo reveladas. Nada está escondido. Nada do que você faz, ou produz, ou concretiza, ou pensa, é oculto de você mesmo, ou oculto de pessoas. Mas toma às vezes um pouco de cuidado para não estar demonstrando demais com essa energia do fogo, porque o fogo sempre é uma chama, o fogo sempre é algo que se vê, algo que ilumina, algo que se enxerga de longe. Toma muito cuidado, grupo do dragão do fogo, para com que não seja muito assim visto de longe o que você está fazendo. Lembra sempre que certas questões devam ser não mostradas para todas as pessoas à sua volta, tá ok? A sua verdadeira magia. Peço novamente que se inscreva no meu canal, né? Ative o sininho de notificações e hypa bastante o vídeo, tá? Hypa bastante o vídeo para com que cresça e com que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Você é uma verdadeira bruxa ou bruxo. Aqui, nessa leitura coletiva, né, falando sobre magia, bruxaria e feitiçaria, aqui a gente vê uma pessoa que consegue manifestar exatamente o que quer. Tudo o que quer. A carta da bruxa nesse baralho aqui é a carta do mago. E é muito interessante aqui, você pode observar a simbologia de uma bruxa, realmente como se fala na forma da Wicca ou de outras práticas de bruxaria, é criado um círculo em volta. Lembra quando eu falei para você não mostrar só certas questões para as pessoas? Né, que você talvez esteja mostrando ou não esteja ocultando certas questões em que você está fazendo? Crie esse círculo de proteção à sua volta, para que nenhuma energia possa adentrar. Crie-se o círculo de proteção à sua volta, para que nenhuma energia possa adentrar. Crie um círculo de energia à sua volta, para que nenhuma energia possa adentrar. Você tem totais capacidades de manifestar o que você quer. Você tem à sua mesa todas as ferramentas em que você consegue criar, manifestar e todas as habilidades que você possui para concretizar quaisquer questões que você está iniciando ou que já iniciou com a carta da Imperatriz. A gente vê um grupo aqui do Dragão do Fogo muito forte, realmente. Talvez pela conexão que você escolheu pelo fogo, já demonstra que você faz algo, que você conclui algo, que você manifesta algo. Junto com guias, tá? Junto com... É como se fosse assim, uma pessoa, uma bruxa, um ser magístico, que não tem só os seus próprios olhos. Tem outros olhos que olham por ele, né? É como se fosse uma extensão dos seus próprios olhos. Os seus guias e mentores estão junto com você nisto. Estão junto com você. É como se fosse uma extensão da sua própria energia. Esse símbolo do corvo aqui, símbolo do corvo este, pessoal, aqui. Por isso que eu peço com que se inscreva no canal.
Eu ainda vou mostrar um tarô dos corvos que é incrível, incrível. Vocês vão assim falar, que tarô que é este? Aguardo para os próximos vídeos que eu vou falar sobre um tarô que é extremamente forte no quesito de inconsciente e subconsciente e questões psicológicas. Mas voltando aqui, grupo do Dragão do Fogo é um verdadeiro bruxo ou bruxa, ou como você prefere se nomear. A força como conclusão demonstra que você consegue totalmente demonstrar as suas questões interiores, a sua estratégia, a sua força interior, a sua dominância sobre a questão que você está fazendo. É como se fosse uma pessoa aqui que consegue colocar de si mesmo a sua própria alma naquilo que está fazendo. É uma pessoa que consegue assim demonstrar o seu verdadeiro eu perante a si mesmo, perante o que está fazendo e perante as outras pessoas. É uma pessoa que tem muito autocontrole, que tem muita inteligência emocional, inteligência em qualquer nível. A carta da força demonstra que você tem muita força interior, não força física, mas é uma força estratégica. E o que eu achei mais interessante também, a gente vê um casal, o casal do tarô, a imperatriz e o imperador. Demonstra uma pessoa que não está sozinha, ou que se está sozinha perante uma questão de relacionamentos, ou eu estou falando sobre relacionamentos, ou até mesmo assim amizades, ou até mesmo uma pessoa que está com outra pessoa junto, nessa embarcada, nesta magia, nessa bruxaria que eu estou falando aqui nos vídeos. É uma pessoa que não está sozinha, é uma pessoa que vem acompanhada com uma outra pessoa real, não só com os guias e mentores. Mas a gente vê uma pessoa também que busca um certo tipo de estruturação na vida, uma visão a longo prazo. O imperador no tarô, ele fala sobre um certo tipo de firmeza no que você faz. O imperador, ele é o número 4, e o número 4 é o número fechado, é o número do quadrado, é o número da construção, da estruturação e da manifestação também. Nada passa diante aos olhos do imperador. O imperador é uma carta de controle, é uma carta um pouco rígida também, mas é uma carta muito benéfica no sentido em que se você busca algum certo tipo de estruturação, você consegue. Ainda mais como a carta sendo a carta central ou como conselho, se você está na energia da imperatriz, você está passando pelas outras cartas aqui, você tem o encontro com o imperador. É como se fosse o encontro de si mesmo, consigo mesmo também. Vejo pessoas aqui tanto encontrando a si mesmo, tanto encontrando com outras pessoas, ou já estando com outra pessoa junto nesse tema do vídeo. Como se fosse um par, ou como se fosse uma grande pessoa ali que você tenha como aliado ou aliada seu, em sua bruxaria, em sua magia, em sua manifestação aqui nesse plano, aqui no mundo. Muito interessante, muito interessante. O casal saindo junto quer dizer que você consegue tudo o que você planeja. Vamos agora para outras energias. Vamos deixar aqui do lado. Clarificando maior as energias do grupo do Dragão do Fogo, pedindo aos deuses e deusas da magia e da bruxaria e da feitiçaria quais informações que o grupo do Dragão do Fogo precisa ter. Mais informações. Mais informações para o grupo do Dragão do Fogo. Concentre-se bastante. Quais informações teremos a mais para o grupo do Dragão do Fogo?
7 de ouros, 9 de ouros, 6 de paus, As de paus, a Imperatriz, novamente, e Rainha de copas. A gente vê um grupo aqui com uma energia primeiramente pautada em materialidade. Talvez por isso começou na leitura anterior a Imperatriz. Também fala sobre prosperidade e materialidade. A gente observa aqui duas primeiras cartas de Ouros, né? Ouros que no tarô fala sobre materialidade, saúde, posses, dinheiro, coisas concretas, coisas palpáveis. A gente vê aqui também uma crescente, tá ok? Quando cai assim, por exemplo, uma carta do mesmo naipe, 7 e 9, a gente tem aqui uma informação crescente sobre o quê? Dinheiro, saúde ou posses. A gente vê aqui um grupo que tem uma crescente neste energia da materialidade, do dinheiro, da saúde e no que é palpável. O 7 de ouros vem dizendo para você que a semente que você está plantando agora tenderá a dar muitos frutos. Se você começou algo, se você começou a fazer alguma questão ali financeira, começou um novo trabalho, começou uma nova magia, começou um novo empreendimento financeiro, ou um novo cuidar da saúde, ou um novo, tudo que é questão palpável, tudo que é questão material, vai tender a dar muito certo, vai tender a ter um crescimento muito grande nisto. E você vai se ver muito realizado ou realizada. O 9 de ouros fala sobre uma realização pessoal, material. Muito interessante aqui de quem escolhe o dragão do fogo. Porque a gente vê uma pessoa parece que muito empenhada em crescimento pessoal, em crescimento financeiro, crescimento intelectual e crescimento de energia, realmente. A magia que você está começando, que você está concluindo, na verdade, ou que você está no meio do caminho, é uma magia que fala muito sobre concretizações. E que você vai concluir isso muito bem com a carta do 9 de ouros. Você vai se ver muito bem feito ou bem feita. Questões aqui de posses, de dinheiro, questões de boa saúde, questões aí benéficas que você vai passar perante uma materialidade muito boa. O 6 de paus, aqui com a energia do fogo realmente, juntamente com a carta do As de paus, o 6 de paus, ele vem falando sobre um certo tipo de reconhecimento, tá ok? Um certo tipo de vitória. É uma carta assim que fala sobre ações. As cartas de paus no tarô falam sobre ações, manifestações e vontades humanas, entende? A gente vê aqui uma pessoa que está tendo já um certo tipo de reconhecimento, ou um certo tipo de pessoas à volta dessa pessoa observando o quão grande você é, o seu potencial. Essa carta também eu acho interessante, essa bruxa aqui, ela está apontando para uma direção. E quando a gente coloca o tarô, as cartas de tarô assim na mesa, as posições das cartas também indicam certas questões. O próprio 6 de paus já indica o seu reconhecimento material, o seu próprio reconhecimento material. Observe, ó. É só um adendo. Mas a gente vê uma pessoa com uma força de vontade muito grande, uma força interior muito grande, da energia de fogo mesmo. Muito legal de quando vocês escolhem a opção da leitura coletiva, você já se conecta àquela própria imagem. Então é isso que você busca. E é isso que você já está manifestando com o 6 de paus. Mas parece que também, para chegar nessa energia do 6 de paus, você teve que batalhar. Não foi à toa que você chegou nessa energia do 6 de paus. Mas só que saiba que depois disso ainda vai ter mais batalhas.
O 7 de paus e o 5 de paus fala sobre uma batalha, em que o 5 de paus você começa a batalha, no 6 de paus você se conclui, você se vê vitorioso nessa batalha, e depois no 7 você vai ter que manter essa batalha. Lembre-se bem disso, tá? Você está num momento de reconhecimento, mas você vai ter que manter isso. O As de paus é como se fosse um bastão de fogo, né? Olha que carta linda essa. É a manifestação do fogo, da energia do fogo, caindo para o dragão do fogo. É como se você tivesse realmente um bastão, uma energia tão grande do elemento fogo, que fala sobre transformação pessoal, transformação à sua volta, espiritualidade muito grande, questões relacionadas a magnetismo de outras pessoas, questões relacionadas também a questões de libido, sabe? Também fala muito sobre isso. Então a gente vê um grupo de pessoas que escolheu, você que escolheu o dragão do fogo, saiba que você tem muito essa energia do fogo. E se você não está manifestando ela, uma hora ela vai te consumir por dentro. Só saiba disso. Se você não está manifestando o que eu estou falando aqui, essa energia lhe consome por dentro. A energia do fogo ela é muito forte, muito poderosa. A gente vê aqui o início de uma vontade, de uma manifestação, de uma ação que você está fazendo, o início ou o andamento de uma questão muito havendo com o seu próprio eu interior, sabe? Muito ligado à sua própria verdadeira essência mesmo. Cartas de paus são ligadas à energia do fogo. E olha que interessante, caiu aqui a Imperatriz novamente na primeira energia que a gente puxou ali do tarô. Ela se repete. E como eu falei da Imperatriz, ela é uma pessoa assim que conclui, que inicia quaisquer questões que busca havendo com prosperidade, nutrição, beleza, aconchego familiar, muitas questões ligadas à autopreservação de você mesmo, sabe? De você consigo mesmo. A gente vê pessoas aqui muito ligadas assim, à própria beleza, sabe? Tanto que reflete também nas cartas de ouros aqui também. A gente vê pessoas aqui muito empenhadas com a própria autoestima, a própria imagem que passa para as outras pessoas. Muito legal isso, muito, muito bonito esse jogo aqui. Saiba que tudo que você está iniciando, ou que você está começando, ou que você está dando andamento, dará muito certo. Tenha certeza disso, tenha certeza. Não tenha dúvidas disso. A Rainha de Copas, ela também faz parte da Imperatriz. A Imperatriz, ela é uma junção das 4 rainhas do tarô. E a Rainha de Copas, ela fala sobre a água, as emoções, aos sentimentos. Aqui a gente vê pessoas ligadas ao material, a energia do fogo, que é a energia da transformação e da transmutação pessoal, e a energia da ação. E ao mesmo tempo a gente vê uma pessoa aqui com a energia da água também. Muito interessante, porque é uma pessoa que entende de todas essas questões que eu falei antes, e entende dos seus próprios sentimentos. Mas toma um pouquinho de cuidado para não se interiorizar demais em questões emocionais. Não guarde muito para si questões emocionais. Não guarde muitos sentimentos em que você talvez não entenda. Coloque para fora isso, tá? Coloque para fora. Dê vazão a sentimentos em que você talvez aí não está conseguindo entender ou compreender. Uma pessoa também muito nutritiva, uma mãe de família, ou um amigo, ou uma pessoa assim que aconselha muito as outras pessoas à sua volta. A Rainha de Copas é muito conselheira. Então a gente vê aqui uma pessoa também muito nutritiva e muito ligada e muito enraizada às próprias questões emocionais. E como resultado disso, no fundo do baralho, um 7 de espadas. 7 de espadas que também saiu no dragão da terra.
A gente vê aqui uma pessoa muito estratégica. Faltou realmente uma carta de espadas, né? A gente está falando sobre energias concretas, energias de sentimentais e energias do fogo, principalmente. Mas aqui a energia do ar, que vem com a energia do sete de espadas, a carta do sete de espadas, ela fala sobre algum certo tipo de mentira, ou um certo tipo de enganação, um certo tipo de trapaceamento mesmo, de trapaceio, né? Mas aqui no seu caso, novamente a gente vê, não é esse tipo de energia que vem de fora para você. É você sendo uma pessoa muito estratégica perante a outras questões que você busca. Aqui, como cai muita questão de dinheiro, questões ali materiais, vê se talvez você não esteja fazendo isso de uma forma assim não tão correta. Mas acredito que você tenha muita estratégia. E lembra de quando eu falei da carta da bruxa aqui, dos seus guias espirituais, os corvos, que eu falei sobre o vídeo que eu vou fazer sobre o tarô dos corvos. Os corvos, pessoal, eles significam guias espirituais. E você não tem um só. A gente viu que você tem um, no caso, né? Mas não é um só. Você tem mais. É como se fosse extensões dos seus olhos. É como se fosse uma bruxa ou um bruxo aqui nessa leitura que tem, além dos seus próprios olhos, outros olhos que enxergam para ele. Olha isso que forte, sabe? Os seus guias ou mentores é como se fosse assim, parte de você. É como se fosse uma extensão da sua energia perante outras energias exteriores. É como se, enquanto você está em casa, os corvos observam para você ali o que você não saiba, mas depois fica sabendo. Bom, pessoal, peço novamente que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe nos comentários o que você achou sobre a sua leitura do Dragão do Fogo, e até a próxima, e hypa bastante esse vídeo, e vamos para o último Dragão do Ar, e até a próxima. E para você que escolheu o Dragão do Ar, vamos fazer a sua leitura? Vamos deixá-lo aqui. Eu vou ter que colocar alguma coisinha para ajudar ele a não cair. É isso. Vamos deixar aqui ele observando nossa leitura. Já peço que você se concentre. Para você que escolheu o Dragão do Ar, pedimos aos deuses e deusas dos oráculos, aos deuses e deusas da bruxaria e da magia, para que o grupo que escolheu o Dragão do Ar tenha um bom entendimento e um bom esclarecimento sobre qual a magia que você possui. Quais energias iniciais vêm para o grupo que escolheu o Dragão do Ar? A temperança, a roda da fortuna, a morte, a imperatriz, o sacrifício. A gente já vê um grupo aqui. Vamos lá. A energia inicial, eu já sinto aqui uma energia assim, um tanto acelerada, sabe? Mas ao mesmo tempo acelerada, ao mesmo tempo um pouco desconectada também. Mas vamos lá entender aqui a leitura, né? Lembrando que essa leitura que eu faço primeiro aqui é o método Peladan, como situação atual, oposição, consequência, conclusão, conselho e carta central. A gente vê que na temperança, grupo que escolheu o Dragão do Ar, você busca um certo tipo de equilíbrio, um certo tipo de moderação. A carta da temperança, ela fala sobre questões aí em que você talvez esteja tentando entender
até qual a forma com que você vai resolver algum certo tipo de problema que você esteja passando. A carta da temperança, ela é a carta da tranquilidade, do equilíbrio e da moderação. Então a gente entende aqui que você busca esse certo tipo de energia para você, né, de equalização, de equalizar. É como se fosse assim, arrumar só um botãozinho de uma questão ali que a sua vida deslancha positivamente, claro, né? Por que eu falo assim que é uma questão assim um pouco não tão negativa, mas como de questões a serem entendidas aqui, né? A roda da fortuna na oposição, ela fala sobre um certo tipo de momento de baixa, mas uma baixa que fala sobre quaisquer questões que você esteja passando. Seja questões em relacionamentos, questões em casa, questões na família, questões de estudo. A gente vê aqui pessoas que escolheram o dragão do elemento ar, esteja talvez aí num certo tipo de momento cíclico. Porque a roda da fortuna, ela fala sobre momentos cíclicos, em que a vida é feita de altos e baixos. E como oposição, a roda da fortuna já me pontua que você está talvez aí em um momento de baixa sorte, no caso, né? Por ser uma roda da fortuna. Mas não só sorte financeira, pode ser sorte aí em quaisquer questões que você está buscando entender. Mas a principal entendimento aqui que a gente está falando é sobre a sua magia, como você manifesta, né, a sua magia interior. Lembrando, pessoal, que eu já peço novamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, hypa bastante o vídeo e deixe o seu comentário sobre o que você achou sobre o que você está achando sobre a sua leitura aqui que você escolheu do dragão do ar. Como consequência disso, o tarô, ele fala para você ceifar, tá? Presta bem atenção, ceifar quaisquer negatividades que você esteja passando. A carta da morte, ela fala sobre transformações. A carta da morte fala sobre mudanças para positivo. Para você deixar no passado e você deixar enterrado questões aí que você passou negativamente. Para com que abra-se novamente a sua energia para prosperidades e para futuros alegres e para novos projetos, né? Enquanto você é preso em certos tipos de energias em que não lhe convém, certos tipos de energias em que você não consegue entender e certas energias que te deixam para baixo, você sempre vai ficar nesse ciclo. Você sempre vai ficar nesse ciclo repetitivo. Então, assim, o tarot fala como consequência para você ceifar as energias negativas a que lhe rodeiam, no caso, né? E você causar uma transformação muito grande e profunda perante essas questões aí que você não entende ou questões aí que você está passando um pouco negativamente. E após isso, você tem uma gratificação, é como se fosse uma bonificação mesmo do universo, sabe? É como se fosse uma energia de dádiva, que a partir do momento em que você entende, você modera, você compreende e você transforma isso, você vem com totalmente a energia da prosperidade e da conclusão positiva sobre o que você está buscando ou o que você está fazendo em sua vida, principalmente no campo da magia, da manifestação, da intenção dos pensamentos e da fala, que eu comecei falando ali no início do vídeo. Então, assim, com a carta da Imperatriz, você consegue, através da carta da transformação, da carta da morte, você chega numa transformação positiva. Mas aí você vai ter que passar certas questões ainda para você entender isso. É uma carta que já me mostra que você vai ter um futuro bom, que você vai concluir, que você vai passar por isso. Mas ainda vai ter que ter um bom entendimento das coisas que você está buscando. A Imperatriz, ela fala sobre uma abundância, ela fala sobre uma criatividade, ela fala sobre fertilidade, ela fala sobre novas ideias, ela fala sobre momentos bons em que você passa. E a carta principal, né, a carta do conselho, a carta central do jogo, é a carta do pendurado. Não sei se você conhece a carta do pendurado, é a carta do... Aqui nesse tarô está escrito como a carta do sacrifício. E eu acho incrível aqui
esse tarô, ele descrevendo a carta do pendurado como a carta do sacrifício, e principalmente havendo com um ser pagão, né? Um personagem pagão do paganismo. Você observa aqui que é um personagem, né, com chifres, né, com cernos, que chama isso, né? É uma galhada, um certo tipo ali, representando muito Deus Pan, o deus da Grécia, da fertilidade também. E aqui, como a carta do sacrifício, a carta do pendurado, eu vou chamar ela de como a carta do sacrifício mesmo. Pede-se muito para você olhar certas questões em que você está passando por um novo ângulo. Você percebe aqui, ó, esse personagem ele está pendurado de forma em 4. O 4 ele sempre vai significar uma certa energia de estagnação em sua vida, tá ok? Mas em que você mesmo se coloca nessa posição para entender certas coisas e dar uma clareza maior, e dar uma iluminação maior, e dar uma atenção maior. É como se fosse uma sala escura que você entra, que você não está enxergando nada, e a partir do momento em que você acende a luz, você consegue observar aquilo. Talvez você esteja você esteja entrando, você esteja nessa sala escura agora. Mas a partir do momento em que você entende isso, você acende a luz dessa sala. Por isso que chamou sacrifício. É um mártir, é um auto-sacrifício para um auto-entendimento daquilo que você está passando. Muito forte essa mensagem. Uma coisa que linka muito aqui é o símbolo do passarinho, que está aqui na carta do sacrifício. Observa. Tem um passarinho aqui, eu acho que chama colibri. É o passarinho que tem o papo vermelhinho, né? Mesmo passarinho que está na carta da Imperatriz. Olha aqui, ó. Olha que interessante, é o mesmo passarinho que, enquanto observa o personagem do sacrifício aqui paradinho, na mão da Imperatriz ele já está voando. Ele já está abrindo as asas e saindo aí para novas descobertas e novas jornadas. Muito interessante a simbologia também do tarô. Cada tarô traz consigo uma simbologia, né? E eu gosto muito de me atentar a essa simbologia das cartas. Então, a partir dessas energias, também vamos fazer uma clarificação maior sobre o que você está passando. Vamos colocar as cartas aqui. E através agora do tarô completo de 78 cartas, vamos entender sobre mais energias que você está passando. Pedindo aos deuses do universo, pedindo aos deuses e deusas da bruxaria, o que o grupo do Dragão do Ar precisa clarificar, precisa entender melhor. Concentre-se bastante para com que você consiga receber essa mensagem aqui e ter um melhor entendimento sobre o que falaremos através deste tarô, deste segundo tarô das bruxas. Quais mensagens e quais possibilidades que o grupo que escolheu o Dragão do Ar terá a partir dessa leitura. E novas magias, né? Novos encantamentos, já que o tema do vídeo é magia, encantamento e bruxaria, e manifestação de ideias e clarezas. Vamos lá? 7 de ouros. A lua. 3 de ouros. Rainha de ouros. 6 de espadas. O carro. Grupo do Dragão do Ar. A gente vê aqui realmente que é um grupo, no começo do vídeo que eu falei, que está com um certo tipo de energia desconectada. É uma energia assim, é uma energia um pouco assim, até de muito forte aqui. O que me pontua muito forte uma energia aqui não tão positiva é a carta da lua.
a gente vai chegar nela, a gente vai explicar carta por carta aqui. Por mais que eu sei que você está plantando algo, você está buscando algo, como cai 3 cartas de ouros, assim como a energia do dragão do fogo, vocês também buscam certas questões materiais. Vejo que vocês estão buscando se concretizarem perante as questões materiais. Lembrando que as cartas de ouros no tarô falam sobre sempre questões havendo com dinheiro, saúde, materialidade e o que é palpável, o que é concreto. Eu vejo aqui pessoas plantando sementes, eu vejo pessoas que já iniciaram projetos, eu vejo pessoas aqui que já começaram certas questões, mas que talvez esteja na energia para ver até onde isso vai dar. Sabe, o 7 de ouros fala sobre a partir do momento em que você planta uma semente, a partir do momento em que você inicia algo novo, você tem uma energia de espera para ver se aquilo vai dar certo. Mas a tendência que já mostra na carta do 7 de ouros é que isso vai dar certo. Mas aí você tem uma grande energia, principalmente da Lua e principalmente do 6 de espadas a ser superado. A gente vai entender aqui. É uma energia assim um pouco dissonante, é uma energia assim bastante, na verdade, né? Misteriosa, que fala sobre medos, fala sobre traumas, fala sobre ressentimentos, fala sobre superações em que vocês precisam se superar. A Lua, ela vem começando a falar aqui certos medos, certos traumas, certos pensamentos que você não tem claros em sua mente, você precisa escoar essa energia. A carta da Lua no tarô, ela sempre pontua momentos obscuros da nossa vida, momentos em que a gente está andando em uma floresta escura mesmo. Observa a carta. É uma floresta escura, densa, né, uma névoa e uma lua muito brilhante. A gente vê pessoas que escolheram o dragão do ar, assim um pouco desconexo com as próprias emoções, com medos ou traumas muito grandes dentro de si. Essa energia do 6 de espadas é para fazer o movimento de saída disso. O 6 de espadas, ele sempre vai pontuar uma partida obrigatória perante a questões emocionais ou psicológicas que você passou negativamente sobre sua vida, em que você entende que isso foi negativo, em que você entende que isso machucou você. A partir disso, você sai disso. Você entra dentro de um barco, aqui como essa personagem lindíssima aqui, olha que legal. Você sai disso, você vai para um outro lugar, tanto que isso fica aqui na cara do carro também, olha que legal. Você vai para um lugar melhor, um lugar em que você consiga ter uma maior clareza sobre o que você busca entender, o que você busca compreender. Então, assim, vem uma energia muito forte aqui para vocês de superação de traumas do passado, de medo, inseguranças, né? De incertezas, em que a partir do momento em que você entende que isso é negativo em sua vida, você faz esse movimento. Você percebe, que é o mesmo ambiente dessa carta aqui, é como se fosse, observe bastante, é como se fosse esse rio que a personagem dos 6 de espadas está, é esse mesmo rio que a Lua está. Olha aqui, essa névoa, esse clima azul escuro, né? É como se fosse assim uma noite assim iluminada por essa lua, mas que ao mesmo tempo tem um clima tão sombrio, sabe? E com essa força motriz que você possui dentro de você, você consegue conduzir e sair disso, entende? O 6 de espadas, ele fala sobre o nosso próprio pensamento, de tantas vezes ficar nessa de tentar entender o que é negativo, o nosso próprio pensamento dá um estalo e sai disso, sabe? E flui através desse rio. E você vai ver que depois você vai chegar a um lugar muito claro, ao chegar a um lugar muito iluminado, ao chegar em um lugar em que essa lua ela se transforma num sol. Então, assim, eu já vejo vocês assim
com uma grande energia que vocês estão tentando entender a saída disso. O como vocês vão sair disso. E eu já vejo pessoas já saindo disso, sabe? Pessoas assim, já nesse movimento de saída dessa energia da Lua para outra energia mais clarificada, para outra energia mais concreta, para outra energia mais iluminada, havendo com a verdade interior. Muito forte isso, muito forte. Aqui a gente vê uma noite escura. Aqui a gente vê uma pessoa passando certos tipos de pensamentos que não entendem, certos tipos de pensamentos em que ficam repetitivos na cabeça da pessoa. Observa a carta principal também que saiu. O que você precisa fazer? Do começo que eu comecei a falar ali para vocês, o que vocês precisam ceifar dentro de vocês ou perante a vocês. Entenda que está muito forte essas duas cartas aqui para vocês, ok? Mas ao mesmo tempo, vem cartas de concretizações e materialidade muito fortes aqui. Vem 3 cartas de ouros. O 3 de ouros fala sobre você construir algo, dar andamento em questões materiais ou questões financeiras ou questões de saúde. Tudo que é palpável, tudo que é material. Você encontra pessoas próximas a você, ou pessoas ou ajudas, ou dos seus próprios mentores e guias, que você consegue concluir, que você consegue planejar. Você percebe que o personagem aqui, ó, ele está num planejamento perante uma mesa dele aqui. É como se eu mesmo estivesse nessa minha mesa aqui, ó. Percebe que é uma mesa até azul, como a minha aqui, para ver o rumo. É como se fosse um certo tipo de esquema, uma esquematização que ele está fazendo aqui para um planejamento, para uma criação de algo que ele busca ter e concretizar. A gente coloca esse arquétipo perante ao que você está passando aí. Encaixa para você isso. Você planejar, você esquematizar certas coisas aí que você está buscando em sua vida. Muito legal essa carta. É um mago, né? O mago do 3 de ouros, que ele está planejando o que ele vai fazer, o que ele vai construir. Ao mesmo tempo, a Rainha de Ouros, ela vem falando sobre o arquétipo feminino da materialização. É uma carta da corte, né? Representando aí uma energia muito fértil também. A partir do momento em que você entende do que você quer, do que você precisa materialmente, do que você consegue pegar, tá? Do que você consegue concretizar. A Rainha de Ouros, ela vem falando assim, para você também fazer certos tipos de economias. Realmente, você precisa economizar bens materiais, né? Dinheiro ou questões aí havendo com materialidade ou recursos. Pede muita economia e pede muita retenção disso, para com que você não tenha gastos desnecessários perante a energia de materialidade ou dinheiro ou de saúde também. Também fala muito sobre autocuidado do corpo, do seu corpo em si, do corpo físico seu. Cuide-se muito, nutre-se a si mesmo muito, tá ok? A Rainha de Ouros, ela fala muito sobre questões assim materiais, mas ela fala também sobre muito autocuidado também. Um cuidado consigo e um cuidado com as pessoas também que você gosta. Pessoas que estão perante a você, claro. Vem uma energia muito forte aqui de bens materiais, tá? Com essas 3 cartas de ouros, com essas 3 cartas aqui, em que você está plantando uma semente, você está construindo, você está planejando, esquematizando, mas você precisa reter também essa energia de dinheiro, tá? A energia do dinheiro, pessoal, ela é uma energia de fluxo, ela é uma energia em que você precisa obtê-lo. Elas são 3 fases, né? Tanto que reflete isso aqui. A partir do momento em que a energia do dinheiro, a partir do momento em que você entende isso, você consegue concretizar a energia do dinheiro dentro de você. A energia do dinheiro é um fluxo. Ela fala sobre uma entrada que talvez reflita no 3 de ouros. Na verdade é o As de ouros, né? Uma entrada da energia do dinheiro em que você ganha o dinheiro, em que você retém o dinheiro, né? Em que você guarda um pouquinho ali
E depois, para fluir essa energia do dinheiro, você precisa gastar, claro, você precisa investir, você precisa colocar ele em prática, você precisa colocar ele em andamento, em circulação. O dinheiro, ele sempre precisa ser circulado, ele não precisa ser necessariamente sempre guardado. É claro que a gente tem que guardar para ter as nossas economias, mas a gente entende que o dinheiro é uma energia muito boa que eu senti aqui para você, que linka muito também com esses 6 de espadas, tá? Perante a energia da carta da lua, que eu já expliquei para você, é a carta do carro. A movimentação. Tudo que a gente fala sobre movimentação, navios, carros, charretes, né? A gente sempre fala sobre movimentações e andamentos. A carta do carro, ela vem falando aqui para você, principalmente sobre essas questões um tanto negativas que você está passando, para você deixar isso para trás. Se coloca toda a sua bagagem que você já construiu na sua vida dentro da charretinha, toca esse cavalo para frente, deixa para trás questões negativas que você passou, mas traga consigo essa bagagem de aprendizado. Questões negativas que você está passando servem como aprendizado, você entende? Então traga isso como aprendizado, não traga como algo que você está tentando entender ou algo ainda que você está algo que não foi digerido ainda. Então, assim, a carta do carro, ela vem falando aqui para você seguir a sua vida totalmente, assim, fluidamente, fluir, sabe? A carta do carro, ela fala sobre fluidez, ela fala sobre movimentação, ela fala sobre andar para frente. Ao mesmo tempo em que você liga a sua parte negativa e a sua parte positiva com você. Por isso que tem aqui essa bagagem aqui dentro, aqui atrás dessa carroça ou charrete, né, conduzida por essa bruxa aqui, olhando para o futuro, sabe? E você vê que linka muito também com essa floresta. Você vê que essa floresta aqui, ó, a partir da cara do carro, ela começa a se clarificar, ela começa a ficar mais aberta. E você percebe que também tem uma luz já solar em cima dessa pessoa aqui da cara do carro, em que você tem esse movimento de saída de energias negativas em que você está passando. Você tem esse dia amanhecendo, você tem esse sol sobre sua pele, você tem sobre essa iluminação e essa clareza maior sobre o que você busca ou o que você quer realizar em sua vida. Entende? Qual a última energia, tarô? Energia do fundo dobrado. A temperança. Perfeitamente encaixando sobre toda sua leitura. A temperança, ela fala sobre um equilíbrio, ela fala sobre uma moderação, a partir de que a gente entende as questões negativas que a gente está passando, as questões negativas, e a gente equilibra isso. É como se fosse um alívio após algo turbulento. É como se fosse um momento de respiro após uma destruição. A carta da temperança, ela fala muito sobre bênçãos, ela fala sobre muito moderação, equilíbrio, equalização. Quando você equaliza alguma coisa, quando assim, você vê que, por exemplo, assim, alguma coisa está desajustada, como eu coloquei essas cartas aqui, você faz o movimento de equalizar as cartas, ou qualquer coisa que seja, ou qualquer questões que você esteja passando, você define isso como tudo certinho. Entende? A carta da temperança é um alívio após questões negativas. Então, assim, saiba que a partir do momento em que você entende tudo que eu te falei aqui, você causa, você conclui, você põe em prática a carta do carro, você recebe essa bênção e essa moderação e esse anjo da temperança, né? Aqui na temperança a gente vê uma bruxa bem com os cálices aqui, a água também que tem na carta da temperança de tarôs originais. Ela fala muito sobre questões positivas depois de quando a gente passa questões negativas, que chega uma bênção. Então, assim, o grupo que escolheu o Dragão do Ar,
vocês terão questões aí a serem passadas realmente, tá? Em que talvez vocês já estão dando andamento sobre isso, mas saibam que a leitura aqui para vocês está muito pautada em superação. Superação, tá ok? Muito grato por você estar aqui. Tenho a minha agenda aberta. Se caso você queira fazer uma leitura ali no particular comigo, é só entrar em contato através do link que está em meu perfil, tá ok? E até a próxima. Muitíssimo obrigado por você estar comigo até aqui no final dessa leitura. Tchau, até a próxima. E muita boa sorte para você.